Olá, sou o professor Felipe, responsável pela disciplina de Correlações Clínicas e Laboratoriais pelo SEAD aqui do curso de Biomedicina da Unigran Dourados. A aula de hoje é sobre um conceito muito importante, basal aí em praticamente todas as disciplinas da área da saúde, que é a questão da homeostasia do nosso organismo. Nessa aula, nós vamos acompanhar esse módulo subdividindo ele em duas sessões. Por que duas sessões? Porque nós temos conceitos importantíssimos aqui que precisam ser trabalhados mais a fundo. Então, para não estender muito essa aula e torná-la cansativa, eu vou subdividi-la em duas partes, ok? Nós vamos começar primeiramente aqui com os distúrbios do equilíbrio ácido-básico e depois, então, em uma aula também de mais ou menos uns 30 minutos, nós vamos acompanhar aí a parte dos hormônios, certo? Então vamos lá. Antes de entrar na parte mais específica aí dos processos envolvendo equilíbrio ácido-básico e hormônios, nós precisamos entender aí o básico sobre a homeostasia, começando aí pelo significado dessa palavra. Homeostasia, pessoal, a grosso modo, quer dizer controlar os desequilíbrios do nosso organismo. Vejam bem que não é um estado de equilíbrio aqui essa palavra. Se nós estivéssemos equilibrados aí, o nosso organismo não se sustentaria, a vida não se sustentaria. Nós temos, por exemplo, vocês vão ver aí nos capítulos seguintes, que nós temos cátions em uma determinada quantidade dentro das células, nós temos ânions em uma determinada quantidade diferente fora das células, tá? Então, não é bem assim um conceito relacionado a equilíbrio, ele é equilibradinho nessa questão da homeostasia. Ela é sim um controle, uma administração aí dos desequilíbrios que acontecem no nosso organismo a todo segundo. Certo? Então vamos lá. Entendido a homeostasia, agora a gente passa aqui para a parte do conceito de feedback. Feedback, pessoal, está relacionado ao mecanismo de controle que a homeostasia utiliza a todo segundo no nosso corpo. Nós temos dois tipos de feedback. O negativo, onde você tem aí, digamos, um freio para algum processo que está acontecendo no nosso corpo, uma retroalimentação, né, negativa. E nós temos também o feedback positivo, tendo como exemplo aí a coagulação. Nós temos a cascata de ativação para que aconteça a coagulação quando nós temos um corte aqui no braço, no dedo, aí, por exemplo. Só que um detalhe interessante é que esse mecanismo de coagulação, esse feedback positivo, ele sempre tem que vir acompanhado posteriormente de um feedback negativo para freá-lo. Pensem comigo aqui, ó. Se a coagulação não parasse mais de acontecer, nós acabaríamos gerando um trombo, uma coagulação intravascular disseminada e por aí vai, né? Então, o feedback positivo, ele tem que ter aí uma trava, um freio aí para controlá-lo depois que o estímulo a ele cessar. Ok? Então, já está entendido aqui a base dos conceitos. Agora, a gente vai entender aqui o mecanismo de homeostasia geral. Acompanhem comigo na imagem aqui, ó. Nós temos os pulmões, lungs em inglês, essa imagem do livro, né, do Guyton e Hall. Então, lungs são os pulmões que fazem o controle da hematose, eles fazem as trocas gasosas no nosso organismo, tá? Principalmente oxigênio e gás carbônico. Isso é chamado de hematose. E eles interferem diretamente no pH e na oxigenação. Vocês já vão entender por que os pulmões interferem diretamente aí na parte do pH, ok? Eles controlam ácidos voláteis, aí, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Então, estão apresentados os pulmões aqui. Nós temos também outro órgão muito importante, que são os intestinos, que trabalham aí com a absorção, né, ou nutrição do nosso organismo, e também com a excreção de tudo que não é mais necessário ali, tá? E também nós temos os rins, kidneys. Eles fazem aí a excreção do que a gente não precisa mais, a filtração, né, melhor dizendo, do sangue. Jogam fora muita coisa que a gente não precisa mais. Trabalham também com a reabsorção de nutrientes que a gente precisa. Tem exemplos aí de reabsorção de potássio, de água. Então, o nosso corpo ele vai, através aí do pH, de hormônios principalmente, ele vai
escolhendo aí o que ele precisa reabsorver, o que ele precisa excretar lá nos rins. Certinho? Então, continuando aqui. De modo geral, a homeostasia aqui relacionada a pH é feita nesse modo aqui. Íons, pH, né, e tudo mais. E por falar em íons, nós vamos começar aqui no capítulo 1, falando justamente sobre alguns deles, tá? Começando os conceitos aí de equilíbrio hidroeletrolítico. Nós temos aí, só para relembrar, né? Nós temos o líquido intracelular, aqui representado por LIC, olha só, e o líquido extracelular, representado por LEC, tá? Então, intracelular e extracelular. Vocês vão ver que as composições deles são totalmente diferentes em proporção, tá? Vamos tomar como exemplo aqui, ó. O potássio, o cálcio e o magnésio, eles representam os principais cátions intracelulares. Quem são os cátions mesmo, pessoal? São os compostos aí que têm carga positiva, os íons, né, de carga positiva, tá? Por outro lado, o sódio é o principal cátion do líquido extracelular. Então, lá fora da célula, o sódio é o principal cátion extracelular. Fechou? Paralelamente a ele, aí nós temos o cloreto, que é um ânion negativo, tá? E o bicarbonato, que são os principais ânions, né? Aí nós temos essa tabelinha aqui, ó, com a concentração fisiológica de cátions. Vejam bem, nós temos o plasma, né, a fim de complementar os dados aqui. E aqui nós temos os íons, os ânions, né? Cátions, não, aqui é cátions, perdão. No líquido extracelular e no intracelular. Vejam bem, o sódio no plasma, ele está praticamente com a mesma concentração do líquido extracelular. Já na parte interna da célula, nós temos bem pouco sódio. Já o potássio é bem o oposto, ó. Ele é quase que exclusivamente intracelular, ó. Vocês conseguem visualizar isso, né? Cálcio tem bastante aí, pela proporção dele, né, no organismo, lá no nosso plasma. Ele atua muito em condução nervosa, em contração muscular e tudo mais. Já no líquido extracelular e no intracelular tem um pouco menos dele aí. Magnésio, pessoal, importantíssimo em cerca de 300 processos metabólicos intracelulares do nosso organismo. Então, por isso que ele está presente principalmente dentro das nossas células, ok? Total aqui no plasma, ó, de cátions, né? 153 miliequivalentes por litro. No líquido extracelular, 154. E no líquido intracelular, 210. Beleza? Aqui tem alguns dados aí para vocês do que eu já falei, né? Concentração fisiológica de ânions e também miliequivalentes por litro. Olha, notem só, o ânion é o negativo, lembrem disso. No plasma, 103 do cloreto, ó. No líquido extracelular, principalmente, ó, que ele está presente, tá? Entre os tecidos ali, para fazer par com o sódio, para equilibrar a osmolaridade, tá? Condutividade elétrica, ionização e tudo mais. Então, nós temos o cloreto na quantidade de 117 miliequivalentes por litro lá fora da célula. Já dentro da célula, nós não temos praticamente nada. Nós temos 3 só. Então, ele é aí um ânion quase que exclusivamente extracelular. Importantíssimo lá na parte digestiva, diga-se de passagem. Nós temos aí o ácido clorídrico, que obviamente é composto por hidrogênio e cloro. Então, em quadros aí que a pessoa vomita muito, perde-se muito hidrogênio e perde-se muito cloro também, cloreto. Com isso, você pode ter aí quadros, né, que vocês vão ver mais para frente aí, de alcalose, por exemplo, metabólica, por perda intensa de ácidos, tá? Ou compostos ácidos. Nós vamos dar seguimento aqui. E por falar na parte de ácidos, né, de pH e tudo mais, nós temos o bicarbonato, principalmente presente aqui no plasma para fazer tamponamento e também no líquido extracelular. Mas notem que nós também temos bicarbonato dentro da célula. Porque as nossas células, gente, vocês têm que lembrar e entender o seguinte: nós estamos sempre produzindo compostos ácidos a todo momento. Quebrando glicose, produz lá um ácido. Metabolismo anaeróbio, produz ácido. Alimentação, você ingere ali o material. Digestão, você produz mais ácido. Você está sempre ácido úrico, né? Toda hora presente no metabolismo nitrogenado. Então, a gente não para de produzir ácido, tá?
Por isso que o bicarbonato e os outros tampões, tipo fosfato, são tão importantes no nosso corpo, porque eles acabam conseguindo manter aí esse equilíbrio no pH, impedindo que a gente entre em estados aí de acidose metabólica ou respiratória que seja. Beleza? Mas, enfim, continuando. Vamos lá. Aqui você tem também a proporção, né, de ânions totais aí no plasma, no líquido extracelular, bem próximo, e no líquido intracelular. Beleza? Notem o seguinte, ó. Igual, 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 igual. Tá? Cátions e ânions. Por falar em cátions e ânions, quem faz o controle deles? Pessoal, nós perdemos aí sódio pelo suor, sódio principalmente, né, pelo suor, um pouquinho de cloreto também. Por isso aí que a gente acaba, às vezes, formando... Faz lá uma pedalada muito intensa, faz lá um esporte muito intenso, então nós acabamos, às vezes, suando muito. E quando esse suor evapora, você tem ali a formação daqueles cristalzinhos de sal. Tá? Então, o nosso suor espelha alguns minerais, mas principalmente são os nossos rins aí que fazem o controle dos eletrólitos juntamente com a água. Tá ok? Então, são os nossos rins. Eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui na parte da fisiologia, que não é o objetivo principal aqui da disciplina, né? Mas comentando por cima. O rim tem a alça de Henle aqui que faz a reabsorção de água também, né? Túbulo distal e proximal atuam fazendo reabsorção aqui de alguns solutos ou mesmo fazendo secreção aqui de algumas substâncias diretamente aqui da artéria aferente, se eu não me engano, para eferente, para dentro aqui diretamente do túbulo. Então, resumindo, o rim faz o controle de água e dos solutos aqui, tá? Aí tem aquela boa e velha dica. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Mas assim, o sódio, como vocês já vão ver aqui, ele depende de alguns hormônios para que ele seja reabsorvido e para que a água vá atrás dele. Então, vamos lá, vamos ver quais são esses hormônios aí. O primeiro hormônio, conhecido como ADH, ou hormônio antidiurético, ou também vasopressina, tá? A mesma nomenclatura aqui, mesma denominação, mesmo hormônio. Ele é responsável por o quê, gente? Pensa comigo aqui, ó. Hormônio antidiurético. Para que serve um hormônio diurético? Vamos pegar pelo caminho inverso. Faz você urinar. Quando você toma lá um diurético, vamos tomar como exemplo aí a cerveja ou o tereré. Você está estimulando o que? A diurese, é o ato de urinar bastante. Você vai no banheiro aí toda hora, né? Quando você está tomando uma lá no final de semana. Já o hormônio antidiurético, ele faz o quê? Ele inibe essa diurese. Então, esse hormônio aqui tem como principal finalidade fazer com que a gente retenha água, fazer com que a gente segure essa água no nosso corpo. Não fique urinando assim que ela for filtrada aqui, ó. Porque esse fluxo aqui é constante, ó, de água, tá? É constante. Então, o ADH vai agir aqui. Vai agir aqui, principalmente para... E aqui também. Para reabsorver aí essa água para que ela não seja jogada fora aqui, ó, e vá para lá na bexiga, certo? Então, esse hormônio serve para nós retermos, aí, segurarmos, né, esse líquido aí que seria eliminado. Como correlação dele aqui, ó, nós temos um quadro de diabetes que a maioria não conhece, que é um quadro muito interessante. É a diabetes insípido, que está relacionada aí à não produção do ADH ou mesmo a resistência periférica a ele. Com isso, a pessoa fica urinando, 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 perdendo líquido, uma sede muito intensa aí, e acaba tendo desbalanço nos níveis dos eletrólitos por consequência, gerando uma concentração aí a mais, né, por perda de água. Beleza, pessoal? Então, principalmente o desbalanço aqui a nível do sódio. Curiosidade e correlação sobre a diabetes. A maioria acha que o diabetes em si ele é relacionado ao açúcar, à glicose, ao carboidrato, mas não é não. Lá na antiguidade, os médicos relatavam aí o termo, né, diabetes como se fosse um derretimento de carne aí, um ato de a pessoa perdia massa, né? E um ato aí de urinar frequentemente, muito, muito, muito mesmo. Então, nós temos aí o exemplo da diabetes mellitus, tipo 1 e tipo 2,
onde a pessoa tem por característica o emagrecimento, né? Se a diabetes não estiver controlada. Lembrem disso, tá? Se a diabetes não estiver controlada. Uma diabetes descompensada faz o cara emagrecer muito rápido, perder muita massa e faz o cara também urinar demais. E essa diabetes insípida que eu acabei de citar, por consequência também foi denominada diabetes, porque a pessoa urina, né, muito nesse quadro clínico. Fechou? Então lembrem disso, diabetes é um ato aí de urinar bastante. Legal, né? Aldosterona. Esse cara aqui, ó, é um mineralocorticoide produzido na suprarrenal. Ele é derivado, adivinha de quem? Lembrem lá da aula 1 que eu falei para vocês? Ele é derivado do colesterol. O colesterol vai dar origem, inclusive, à aldosterona, através de alguns metabolismos aí. Para que serve a aldosterona? Controle de osmolaridade. Como que a aldosterona faz isso? Ela vai agir ali estimulando a reabsorção do sódio, tá? Então, ela estimula a reabsorção desse carinha aqui, em detrimento de potássio e do hidrogênio. Então, a pessoa reabsorve o sódio e joga fora o potássio e a água lá no rim. Beleza? Vamos pegar como exemplo aqui, ó. Ah, professor, mas para que o cara precisa reabsorver sódio? Sódio é tão fácil aí de você conseguir na alimentação. Realmente é, mas antigamente não era fácil de conseguir. O nosso corpo se desenvolveu aí sabendo disso. Então, ele precisava controlar rapidamente o sódio em casos aí de perda intensa dele ou mesmo de queda na pressão arterial. Tá? Então, vamos acompanhar esse esqueminha resumido aqui para vocês entenderem um pouco da importância da aldosterona. Baixou a pressão, vamos supor. Os rins secretam renina. A renina atua no fígado, estimulando a produção de angiotensinogênio. O angiotensinogênio vai gerar esse camarada aqui, a angiotensina 1. Lá nos pulmões, a enzima conversora de angiotensina vai converter esse carinha aqui na angiotensina 2. Tá? A angiotensina 2, vamos ignorar isso aqui, porque ele gera, não é o foco da aula, né? Mas o angiotensina 1 vai gerar vasoconstrição aqui, ó. Então ela vai aumentar a pressão por consequência. Mas seguindo aqui, que é o foco da aula. A angiotensina 2 vai atuar na suprarrenal, estimulando a produção da aldosterona. É todo o ciclo ali, todo o eixo, né? De modo resumido. E a aldosterona por si vai estimular a reabsorção do sódio a nível renal. Ao mesmo tempo, como já falei, a excreção de potássio e hidrogênio. Então, com isso, ó, com o aumento da reabsorção de sódio, lembrem o que eu falei aqui em cima. Ó. Onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, você vai acabar aumentando aí a volemia, né? A quantidade de água, de sódio, por consequência, a pressão arterial do cara. Certo? Por falar em pressão arterial, nós temos um outro carinha que é muito importante aqui, o peptídeo natriurético atrial. ANP ou PNA também, vocês podem ver aí na nomenclatura dele em exames. É secretado por células musculares cardíacas. O papel dele é normalizar a volemia sanguínea e a pressão arterial. Então, lembrem, ó, esses dois caras que eu citei aqui para vocês, o ADH e a aldosterona, eles têm aí um papel de elevar a pressão, elevar a volemia, reter líquido, reabsorver sódio, tá? Jogar fora potássio. Então, precisa que o nosso corpo tenha alguém para contrabalancear eles. Se aumentando a volemia, você vai dilatar daí os vasos sanguíneos, gerar aí uma dilatação da parte do coração também, como estava escrito aqui, ó. Distender era a palavra que eu estava procurando. Então, você vai acabar distendendo a musculatura cardíaca e, nesse caso, o nosso corpo vai sentir que ele precisa fazer alguma coisa para reduzir essa volemia, reduzir essa pressão arterial. E aí ele secreta o peptídeo natriurético atrial. Beleza? Então, esse cara aqui, ele é inibidor da absorção de sódio, inibidor da ação da aldosterona, neutraliza o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é esse aqui, tá? Então, ele faz o controle aí da absorção de sódio e de líquidos. Aqui tem uma sugestão para vocês verem aí esse mecanismo, tá? Um videozinho do YouTube.
E caso aí esse desequilíbrio permaneça constante, só para constar, né, caso esses mecanismos aqui falhem, aí nós temos a instalação do quadro de hipertensão arterial sistêmica. Distúrbios do equilíbrio hídrico. Obviamente, o primeiro deles é a desidratação. A desidratação é muito importante vocês tentarem pescar na anamnese do paciente, tá? Se ele está se hidratando adequadamente, como é que está a ingestão hídrica dele. Por quê, pessoal? Os testes laboratoriais, eles sofrem muita influência, principalmente a bioquímica e o hemograma, muita influência do estado de hidratação do paciente. Quanto mais desidratado ele estiver, maiores vão ser as alterações nesses analitos aqui, ó. Hemoglobina e hematócrito podem estar falsamente aumentados em decorrência da desidratação do paciente. Ureia e creatinina também. Proteínas totais também, as frações, também podem se apresentar muito elevadas em decorrência aí de uma desidratação. Elas ficam hiperconcentradas ali, digamos assim, tá? E podem levar vocês aí a interpretar um resultado errado, ou ligar para o médico desesperado ali, achando que o cara está morrendo, que ele está com um problema sério, tá? Então, procurem avaliar o estado geral ali do paciente antes de fazer isso. Procurem lá na folha da anamnese e vejam essa questão aqui, tá? Mas vamos lá. Os quadros aí em alteração relacionados à alteração do sódio. Hiponatremia, deplexão de sódio, principalmente quando ocorrem perdas gastrointestinais, como diarreia. Quem já teve ou acompanhou um quadro de diarreia intensa aí sabe que você perde muito líquido, dá muita sede em você, você joga fora muita água muito rapidamente, então o nosso corpo sente isso e acaba por muitas vezes aí tendo essa deplexão rápida e tendo sintomas musculares, como fadiga, cansaço, dores, e também neurológicos aí se o quadro continuar se estendendo por muito tempo, tá? Diuréticos também causam esse efeito aqui, às vezes a pessoa erra na dosagem, acaba jogando fora muita água, né? Muito rápido. Vamos dar um exemplo aqui, a universitária tal lá quer ir para uma festa de formatura dela e ela decidiu que ela quer entrar no vestido, então ela se enche de diurético, urina um monte ali num tempo recorde, vai fraca, entra no vestido, mas vai fraca para a formatura, toma o primeiro gole lá de champanhe para comemorar, passa mal, cai e fica por ali. E aí chega lá no hospital, é descoberto aí que ela fez essa proeza. É um quadro potencialmente grave aí que as pessoas podem acabar fazendo consigo mesmas e que não é recomendado para ninguém fazer. Mas enfim, diurético pode gerar deplexão de sódio também, tá? Hiponatremia dilucional, perda secundária de sal ou sobrecarga de água. Notem bem, ó, sobrecarga de líquido, gente. Quando que você retém líquido? Cirrose e doença renal com oligúria. A oligúria é o ato de você urinar pouco, né? Pouco, quase nada aí. Comum em doença renal aguda, tá, gente? Quando você perde aí, subitamente a função renal e a pessoa não consegue mais eliminar a água, então ela vai retendo líquido, vai ficando inchado e a proporção de sódio para a água se altera. Então você, por consequência aí, tem muita água para pouco sódio, tá? Que caracteriza aqui esse quadro de hiponatremia dilucional, ok? E a hipernatremia é comum no diabetes insípido, onde você tem uma eliminação, uma perda de água muito rápido e acaba sobrando, digamos assim, muito sódio para pouca água. Vai até citado aqui já diabetes insípidos. Esse quadro aqui é um dado a mais para vocês, não convém eu ficar discutindo de novo, para não ficar redundante. Então, agora nós vamos aí para as alterações do potássio. O potássio é o principal cátion intracelular, como já falei para vocês. Ele fica dentro da célula. O papel dele principal é atuar na contração muscular e na nossa boa e velha conhecida bomba de sódio e potássio. Certo? Vamos tentar resumir aqui, beleza? Ele também atua aí na parte
do metabolismo dos carboidratos, da glicose. Ele tem um papel aí, está correlacionado com a parte da insulina, onde muitas vezes a insulina aí que abre o canalzinho de entrada para ele na célula, tá? Então ele faz inúmeras funções também dentro e fora da célula, mas principalmente dentro, tá? Lembrem bem disso. Um dado interessante é que os íons do potássio, eles competem com o hidrogênio, tá? Então, em quadros aí de acidose, é muito comum você ver a célula tendo que fazer, às vezes, um tamponamento aí e puxando o hidrogênio para dentro. Só que, como eu falei aqui, ó, o potássio ele compete com o hidrogênio. Então, acaba muitas vezes entrando hidrogênio e saindo um potássio. Só que o potássio, gente, ele não pode ficar em níveis muito altos fora da célula. Porque, como eu falei lá atrás, ele acaba atuando, interferindo na condução nervosa, de impulsos nervosos, né, na contração muscular, por consequência, no batimento cardíaco, na construção de músculos periféricos. Então, ele acaba atrapalhando. Tá? Então, os níveis de potássio fora da célula têm que ser muito bem controlados. Quem faz esse controle? Principalmente os rins, ok? Hiperpotassemia. Vocês também podem ver esse termo aqui, ó, hipercalemia. Por que calemia? Porque vem do latim. O potássio, ele, na tabela periódica, ele se chama kalium. Começa com K, tá? Lembrem disso, então. Não é calcemia aqui, não. Aqui é hipercalemia, relacionado ao potássio. Geralmente associado à insuficiência renal aguda. Lembrem lá que eu falei para vocês, né? Retenção, excesso de aldosterona, excesso de sódio, eliminação de potássio. Aliás, retenção de potássio também por consequência. Acidoses, que eu dei o exemplozinho ali da diabetes, né? Onde você tem muitas vezes a entrada de hidrogênios nas células, com a saída desse potássio da célula, então ela acaba sobrando no meio extracelular, que não é o lugar devido dele, né? Transfusões e principalmente hemólise. As hemácias contêm grande quantidade de potássio, então uma correlação aqui para vocês. Um tubo de hemograma, um tubo de bioquímica, por exemplo, com hemólise intensa, aquele sangue soro vermelhão, vai ter uma quantidade elevada de potássio. Então, se esse paciente precisar fazer uma dosagem só de potássio, já não vai dar legal, porque vai estar totalmente inapta aí para análise desse material, tá? Pelo excesso de potássio aí derivado da hemólise. Um outro quadro comum aí na análise clínica são as queimaduras extensas ou o esmagamento de membros. Tenham em mente o básico, pessoal. O potássio está dentro das nossas células. Se você esmagar o membro, o músculo, vai ter a liberação disso aqui. Se você sofrer um acidente e cortar, e dilacerar, e esmagar uma parte muito grande do seu corpo, vai ter liberação maciça de potássio. Uma queimadura, vai ter liberação maciça de potássio, certo? Então, destruiu células, pessoal, vai ter uma hipercalemia, uma hiperpotassemia, ok? E a hipopotassemia ou hipocalemia é derivado principalmente de perdas gastrointestinais, seja por diarreia e vômitos, ou mesmo renais. Então, aqui os diuréticos, ó, que eu acabei de citar para vocês. Tá? Ingestão insuficiente é um pouquinho difícil, porque os nossos rins eles conseguem fazer esse controle do potássio bem legal, tá? Eles são bem eficientes nisso. Então, essa parte aqui da ingestão não é tão relevante nisso. A parte principal aqui é a questão da diarreia e dos vômitos e do uso de diuréticos, tá? Correlação clínica principal da hipopotassemia é a parte aí de quadros de alcalose. Na acidose, você tem o excesso de potássio, sobra o potássio jogado para fora da célula para você conseguir fazer um tamponamento à força e segurando hidrogênio na célula, dentro da célula, então o potássio sai. Agora, na alcalose é o inverso. Geralmente você vai aí acabar jogando o hidrogênio que estava dentro da célula para fora, para que ele consiga aí acabar equilibrando aquela alcalose que está lá fora, e você vai segurar mais e mais potássio lá dentro. Tá? Então vai faltar potássio ali fora da célula, beleza? Um é oposto ao outro aí. Alterações do cálcio. O cálcio é muito interessante, por quê? Porque você tem algumas frações dele, tá? Naquela dosagem de cálcio total. A primeira delas é o cálcio ionizado.
Esse cálcio ionizado, pessoal, ele não está ligado a proteínas ou outros ânions. Principalmente a albumina aí se liga com o cálcio, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o ionizado não está ligado a nada, ele está solto lá no plasma. Geralmente, aí é 50% do valor do cálcio total. Claro que depende de uma série de fatores. Pelo amor do Santo Jesus Cristo, não vão sair por aí fazendo cálculo simples do potássio, do cálcio, perdão, dividindo por 2 o valor do cálcio total que vocês dosaram lá no aparelho. Isso aqui depende principalmente das proteínas do cara. Um paciente internado com cirrose, ele vai ter uma albumina diminuída, tá? E esse cálcio aqui, ó, ele depende diretamente da albumina, então não façam esse cálculo. Isso aqui é uma estimativa, tá? O cálcio ionizado é cerca de, em condições normais, cerca de metade do cálcio total, tá? Cálcio não difusível. Esse aqui é o cálcio que forma complexos com ânions proteicos. Ânions e proteínas, né? Também. Então, aí é cerca de uns 15, 20% aí do valor total do nosso cálcio. Nós temos também o cálcio ligado. Esse cálcio ligado, ele está principalmente ligado aí com íons, tipo citrato e fosfato. Beleza? Então, nós temos essas 3 frações principais aqui que funcionam, que têm importância e clínica para nós. O metabolismo do cálcio, pessoal, está diretamente relacionado com alguns hormônios. O principal deles é o paratormônio. O paratormônio é produzido lá nas paratireoides, tá? Então vamos acompanhar aqui o metabolismo dele. Isso aqui é muito interessante. Vamos supor que você teve uma baixa do seu cálcio sérico lá no líquido extracelular. O teu corpo vai perceber isso e vai ordenar que a tua paratireoide secrete o paratormônio. Então, vai aumentar a secreção do paratormônio aqui, ó. Esse hormônio, ele tem efeitos primordiais lá nos rins. Isso aqui acontece junto, tá, gente? São 3 caminhos simultâneos aí que acontecem. Nós vamos seguir esse caminho da direita aqui primeiro. Então, esse hormônio tem efeitos na função renal. Quais efeitos? Ele vai aumentar a reabsorção de cálcio. Então, aquele cálcio que estava sendo filtrado e iria lá para a urina, seria jogado fora, ele vai ser reabsorvido em decorrência do paratormônio atuando lá nos rins. Além disso, você vai diminuir a reabsorção de fosfato a nível renal também, tá? Só para constar, os nossos ossos eles são constituídos em grande parte de cálcio e de fosfato. Então pensa comigo, se esse mecanismo do rim aqui, ó, continuasse aumentando a absorção de cálcio, reabsorção, perdão, lá nos rins, aumentando muito a absorção de cálcio e aumentando também a reabsorção de fosfato, você teria grande chance de ter calcificações ectópicas. Tipo, sobraria esse material que constitui osso circulando lá no seu sangue, os íons de cálcio e de fosfato. Eles poderiam se depositar em artérias, em veias, em tecidos, então isso geraria um problema imenso para o nosso metabolismo. E ele, felizmente, sabe disso. Então, ele vai só aumentar a reabsorção de cálcio a nível renal. Ele vai jogar fora aí o fosfato. Certo? Com isso, você tem o quê? O objetivo primordial era aumentar o cálcio. Ó. Nós tínhamos o problema aqui. Então, você vai aumentar o cálcio e vai diminuir, aí, normalizar, no caso, os níveis de fosfato. Beleza? Juntamente com esse processo aqui, ó, está acontecendo efeitos lá nos nossos ossos. Nós estamos aumentando aí o turnover. O que é o turnover? É aquela reabsorção óssea. Você vai quebrar, acho que são os osteoclastos, se eu não me engano, que vão quebrar esse material ósseo e vão desfazê-lo em cálcio e fosfato e magnésio principalmente, tá? Então vocês vão desfazer os ossos aqui e vão jogar esse material lá para a circulação. Que material é esse? Eu acabei de falar. Cálcio e fosfato, certo? Por isso, gente, ó, por isso, vejam como tudo está ligado. Por isso que você tem que ter alguma coisa que controle o fosfato aqui, ó.
Ó, ele está sendo aumentado aqui, ó, pelo turnover ósseo. Então, você tem que ter o rim aqui para jogar ele fora, senão você estaria gerando um problema, como eu já expliquei. Por outro lado, aqui também, você tem efeitos no metabolismo da vitamina D. Eu adoro a vitamina D. Ela tem inúmeras funções. E uma delas é essa parte aqui de aumentar a absorção do cálcio a nível de intestino, certo? Então, lá no intestino, você vai ter o aumento da absorção de cálcio e de fosfato também. Vejam só, você tem dois caminhos metabólicos aqui, ó. Opa, perdão, que aumentam os níveis de cálcio e de fosfato. Cálcio e fosfato. Por isso que você tem que ter alguém aqui para controlar o fosfato por si só, tá? Que são os rins. Entendido? Então, o objetivo disso aqui, ó, é aumentar o cálcio que estava baixo aqui em cima. Ó. Certo? Eu acredito que deu para entender, então. Essa imagem foi retirada do Guyton, tá? Regulação da calcemia. Em síntese, o que eu expliquei está aqui. É só vocês darem uma olhadinha aqui. Se alguém não entendeu o que eu falei, né? Pode ler por aqui ou pode me questionar também. Causas aí de hipocalcemia. Perda de tecido da paratireoide, hipoparatiroidismo, hipovitaminose D. Brasileiros, diga-se de passagem, 90% aí tem deficiência de vitamina D. Tá? Então, isso a longo prazo aí pode causar uma diminuição dos níveis de vitamina D lá nos ossos, porque você vai aumentando o turnover ano após ano aí para retirar e para manter a sua calcemia. Tá? Então, dosem a vitamina D de vocês aí para ver se vocês não entram nesse quadro. E também a insuficiência renal, tá? Que raramente aqui é sintomática. A crônica, né, no caso. Hipercalcemia. Você tem como causas primárias o hiperparatireoidismo. Pensa comigo, paratormônio é produzido aonde, gente? Na paratireoide. Se você tem um excesso de paratormônio, você vai, por consequência, aumentar isso aqui. Ó. Quanto mais paratormônio, mais cálcio você arranca dos ossos. Tá? Mais cálcio você reabsorve. Mais cálcio você absorve lá no intestino. Então, você tuna esse processo aqui. Tá? Então, hiperparatireoidismo é uma causa aí bem comum de hipercalcemia. Neoplasias gerais também costumam aumentar. Intoxicação por vitamina D, muito raro, mas pode acontecer. E o hipertireoidismo também. Tá? O magnésio é o segundo em abundância lá dentro da célula, em relação aos cátions, tá, gente? Aqui tem um artigo que correlaciona aí a deficiência de magnésio e as alterações do metabolismo da glicose, é bem interessante. Caso alguém queira ler, aí, fique à vontade. Eu não vou discutir ele aqui porque não é o objetivo da aula, eu não quero estender muito, tá? Então não quero fugir. Mas se alguém quiser, dê uma lida nele. Como eu falei, o magnésio é um dos principais cofatores metabólicos no metabolismo de 300 substâncias, ou melhor, ele trabalha em 300 reações intracelulares. Então veja a importância desse cara aqui, ó. Tá? É outro que o brasileiro geralmente tem deficiência crônica e não sabe. O controle dele é feito também pelos rins, além de depender das paratireoides. Por quê? Porque mexe com os ossos. O magnésio também está presente lá nos nossos ossos. Então, quando você está deficiente disso, você acaba retirando aí também o magnésio lá dos seus ossos. Certo? Hipermagnesemia. Geralmente é resultado de uma insuficiência renal. Tá? O magnésio, o controle dele é feito, a excreção, né, no caso, ela é feita via renal. Então, depende muito e diretamente da nossa função renal para isso. É uma doença renal aguda ou crônica e exacerbada, acaba interferindo nesse carinha aqui também, aumentando os níveis dele. A hipomagnesemia geralmente deriva de ingestão deficiente, mas, porém, entretanto, os quadros mais comuns são aqui, ó, a perda renal ou gastrointestinal. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos aí para as alterações do bicarbonato e do CO2. Esses caras aqui, como vocês já sabem, eles constituem aí parte do sistema tampão do nosso corpo. E eles têm características aí muito especiais. Vamos tomar como exemplo aí o bicarbonato.
Se o nosso corpo aí começa a produzir um ácido em demasia ou um ácido é adicionado aí em excesso ao nosso corpo, o bicarbonato vai fazer o tamponamento, a neutralização do excesso desse ácido, originando aí um sal e produzindo um sal com o sódio do bicarbonato e o ácido carbônico, tá? Já o ácido carbônico, se nós tivermos aí excesso de base, ele vai reagir e vai produzir CO2 e água, se eu bem estiver lembrado. Então, aqui tem essas reações que eu já acabei de falar para vocês, não tem necessidade de eu ficar lendo isso aqui de novo. As concentrações normais de íons de hidrogênio variam de 35 a 45 nanomols por litro, ou seja, o pH dele vai de 7,35 a 7,45. Se nós estivermos um caso de redução abaixo de 6,9 desse pH, uma acidose muito intensa, nós vamos ter um quadro incompatível com a vida. Geralmente a pessoa vem a óbito aí, se o pH dela reduz abaixo aí de 6,9. Por outro lado, se nós tivermos aí um pH de 7,7 e 7,6, 7,7, um pH bem alcalino, uma alcalose, né? Nosso corpo também não resiste e vem a óbito. Lembrem disso, pessoal. Proteína, seja ela uma enzima ou não, ela sofre a perda da estrutura, ela sofre desnaturação em decorrência de dois fatores principais. Temperatura, tá? Por isso que a febre é tão grave, né? Quando ela exacerba aí os 40 graus, porque ela causa desnaturação das nossas proteínas, e também o pH, tá? Então, são dois fatores que alteram a conformação das nossas proteínas. Você, em quadros aí de acidose, descendo de 6,9 ou passando de 7,7 no caso da alcalose, você gera aí desnaturação das proteínas, certo? Tamponamento, já falei. Nosso corpo aí tem vários deles, né, que cobrem aí essa função. Só a fim de curiosidade, nós temos a albumina, que faz isso também, e algumas proteínas, como a hemoglobina aqui, que está listada aqui, certo? Então lembrem, né, que não é só o sistema tampão do bicarbonato, do ácido carbônico que faz essa parte do tamponamento. Nós temos também a albumina, como eu já falei, né, a hemoglobina, trabalhando paralelamente a isso. Mas vamos lá, a parte que nos interessa aí. Distúrbios ácido-básicos. Esse conteúdo gera muita confusão, gera muito desespero aí em todo mundo que não está acostumado com isso. Mas vamos esmiuçar ele aqui para vocês. Distúrbios metabólicos dependem dos nossos rins, tá? Primeiramente, aí dependem dos nossos rins, devido aí à alteração na concentração do bicarbonato ou de íons de hidrogênio. Lembre-se que o rim pode aumentar a excreção de bicarbonato ou de hidrogênio, ou mesmo aumentar a reabsorção desses dois caras, dependendo do quadro clínico que estiver aí, certo? Então vamos lá. Alcalose metabólica é o aumento do pH plasmático, então vai subindo, vai passando aí de 7,45, ele vai subindo. Pode acontecer em decorrência do quê? Perda de íons de hidrogênio. Vamos dar um exemplo aí para vocês, um vômito aí muito intenso, você acaba jogando fora muito ácido, né, muito hidrogênio, e por consequência você entra aí num quadro de alcalose metabólica, se esse vômito for muito intenso e muito prolongado, tá? Por perda de ácido forte, já citei também, né? A diarreia crônica também acaba jogando fora o potássio, né? Não é aquela diarreia aguda, não é aquela diarreia que você tem ao longo de um dia, que acaba jogando muito bicarbonato fora também. É aquela diarreia mais crônica aí, derivada geralmente de parasitoses, que acaba jogando fora um potássiozinho ali todo dia, que vai te levar aí para esse quadro da alcalose metabólica, certo? Por ganho de bicarbonatos também, vejam só que interessante, ó. O cara está lá com uma azia, ele acha que azia às vezes, né, vai lá e toma um caminhão de antiácido. Então ele está ingerindo muitos compostos básicos que vão gerar aí uma alcalose metabólica momentânea aí nele, tá? Acidose metabólica, diminuição do pH plasmático
devido ao acúmulo de ácidos. Esses ácidos aí podem ser, tem que ser obrigatoriamente não voláteis, ó, para estar nessa parte metabólica. O principal deles é a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética, pessoal, ela é resultado direto aí, só fazendo uma palhinha aqui, um comentário a mais, da diabetes tipo 1, tá? Por quê? Na diabetes tipo 1, você tem a não produção da insulina, então você tem a destruição das células pancreáticas lá que produzirem insulina, e por consequência disso, você não vai produzir ela. Só que o teu corpo precisa se manter num estado aí saudável de glicemia, de compostos energéticos. Então, o glucagon, que é produzido também no pâncreas, em outras células, vai acabar sendo produzido em demasia e com isso ele vai acabar ordenando que o teu corpo entre em estado aí de gliconeogênese, que é a quebra de compostos não glicídicos, diga-se de passagem, proteínas e lipídios, principalmente lipídios, tá? Para que você se mantenha no estado de energia ok, no estado de energia saudável. Então, você quebrando esses compostos lipídicos, você vai gerar radicais de caráter ácido, tá? Esses compostos aí, os corpos cetônicos, têm caráter ácido, eles vão acabar levando a pessoa a um quadro aí de acidose metabólica bem exacerbado, se não forem tratados, tá? Então, o exemplo mais comum da acidose metabólica é a cetoacidose diabética. A diarreia intensa, aguda, gera uma perda de bicarbonato. Então, é também bem comum aí originar quadros de acidose metabólica, por perda de bicarbonato, tá? Respiratórios dependem do pulmão. Então, vejam bem, se depende do pulmão, está relacionado principalmente ao CO2, ou os ácidos voláteis. A acidose respiratória é causada aí pela diminuição da capacidade do pulmão em fazer a hematose. Então, por consequência, que a hipoventilação provoca um acúmulo de gás carbônico no sangue, tá? Quanto mais gás carbônico, mais desloca aquela equaçãozinha lá em cima do bicarbonato e do CO2 para o lado dos ácidos. Então, você acaba gerando aí uma acidose respiratória ao longo do tempo. Quanto mais durar isso aqui, mais você vai entrando em acidose, tá? Porque você não é capaz aqui de fazer a eliminação adequada do CO2. Quando que acontece isso? Doença pulmonar obstrutiva crônica, também esmagamento de tórax em acidentes. A pessoa, tudo que a pessoa, tudo que impede a pessoa de conseguir fazer, no caso aqui a hematose, acaba gerando aí, propiciando um quadro de acidose respiratória, tá ok? Diminuiu a eliminação do CO2, propicia um quadro de acidose respiratória. A compensação aqui é feita a nível renal, tá? Se o pulmão falhar em eliminar os ácidos, os rins vão começar a reabsorver o bicarbonato, mas isso demora aí alguns dias para começar a ocorrer, tá? Alcalose respiratória aumenta o pH plasmático, obviamente, e um exemplo aqui é a hiperventilação. Isso aqui pode ser em decorrência de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, onde a pessoa fica muito ofegante, né? Respira muito rápido, então ela está jogando fora o CO2 muito rápido, não está conseguindo segurar legal ele ali, e ela vai acabar entrando num quadro de acidose, perdão, de alcalose respiratória, certo? Os rins fazem compensação da parte respiratória, e a parte respiratória geralmente faz compensação rápida aí da doença renal, do desequilíbrio renal. Aqui também tem um resuminho do que eu acabei de falar, tá? Rins e pulmões. Esse Basic Ces aqui, o B, ó, é um dado a mais aqui para vocês na parte metabólica, certo? Vai de -2 a +2 o valor de referência. É um dadozinho a mais aqui. Se a pessoa estiver com um Basic Ces negativo em 3,5, já indica que ela está com pouca base no corpo, ela perdeu bases, então ela está em uma acidose metabólica, por exemplo. Ele correlaciona um pouquinho aí o grau digamos assim, da doença metabólica, tá?
Então, nós chegamos assim ao fim do nosso primeiro módulo, que era sobre os eletrólitos, sobre o controle hídrico e sobre também os transtornos ácido-básicos, perdão. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho melhor como o nosso corpo controla, né? Diga-se de passagem, pulmões e rins principalmente, e o que atua nesse processo, como atuam aí os hormônios nesse processo e como está tudo interligado no nosso organismo, tá? Repito, eu tive que separar esses módulos porque senão ficaria muito extensa a aula, muito cansativo. O nosso próximo módulo será então sobre hormônios. Eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas e até lá.